Meninas, vocês duvidam ou acreditam em tudo o que vos dizem? Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas ao canal Mulher da Nova Era. Hoje é dia de mais um vídeo e vamos falar de uma palavra, mas uma palavra extremamente profunda, que é a dúvida. A dúvida, para que ela serve? A dúvida, o que ela nos traz? A dúvida. É uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então vamos lá. Mas como sempre, deixem o vosso like, compartilhem e também deixem os vossos comentários. Então vamos lá ser práticas. Dúvida. Meixo Sama diz assim, é um ensinamento muito forte, muito concreto e que nos desperta para muita coisa. A palavra dúvida, embora não soe muito bem aos nossos ouvidos, representa o que há de mais precioso. Irônico, né? Mas é verdade. Com efeito, a dúvida pode ser considerada a mãe da civilização. A mãe da civilização. Pois, com certeza, é a partir dela, escutem só, peguem bem essa parte, que nascem novas filosofias, novas teorias, novas ciências, novas técnicas, novos métodos e por aí vai. É a partir da dúvida que a gente aprofunda no assunto e encontra a solução e descobre mais coisas, não é isso? Até na nossa vida, isso é assim. Então, o sábio chinês Zhu Xi, qualquer coisa que eu não consigo ler bem, diz que a dúvida é o princípio da crença. Então, meninas, vocês que andam aí a duvidar de Meixo Sama, provavelmente vocês são o princípio da crença da filosofia messiânica. Então, sejam bem-vindas, gente. De facto, essas palavras do chinês são palavras eternas. Por exemplo, é natural que entre as pessoas, em geral, né, surjam dúvidas. Como, por exemplo, no caso da nossa igreja, há muita gente que questiona. Por que a igreja messiânica, por exemplo, para além de só orar, não sei o que, também cura doenças? Ou será que a igreja messiânica mundial cura mesmo doenças? Há esse tipo de dúvidas. Sendo uma religião nova, por que ocorrem milagres tão maravilhosos para quem está lá dentro já na igreja? Por que também tem esse tipo de dúvidas? Por que ocorrem milagres tão maravilhosos como relatados nas experiências de fé? Experiências de fé são algumas das manifestações de gratidão dos fiéis quando eles alcançam alguma graça, algum milagre, e eles relatam como forma de agradecer a Deus, a Meixo Sama e os seus antepassados, e também passar a sua experiência aos outros fiéis para que eles possam se inspirar. Então, a pergunta é, por que ocorrem milagres tão maravilhosos como relatado das vezes de fé na igreja messiânica? Contudo, duvidar apenas por duvidar nada significa. Não é isso. Porque as pessoas às vezes estão meio maníacas. Duvidem tudo. Também não é muito bem assim. Aquilo que de facto é duvidável, vamos duvidar. Mas aquilo que tem provas, tem coisas concretas, não há necessidade de duvidar. Então, acredito que surja a vontade de desvendar esses mistérios. Por exemplo, para mim, antes de entrar aqui, eu me questionava assim, por que eu fui educada numa família religiosa, com pais, todos eles eram pais educados, professores, meu pai era professor, meu pai tornou-se empreiteiro, mas de repente não consigo casar. Ou, tudo bem, eu apanhei um emprego, mas em algum momento da minha vida bloqueou. Por quê? E isso me fez chegar, a partir da dúvida, eu comecei a vasculhar, entrei numa igreja, entrei noutra, não encontrava a resposta. Entrei na igreja messiânica e encontrei a resposta. Então, isso é louvável, porque a partir dessa vontade será possível compreender a verdade. Que eu estava aí a tentar vos dizer. Né? Ampliar o conhecimento e desvendar essa verdade. Portanto, devo dizer que quanto mais a pessoa duvida, mais progressista essa pessoa é.
Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa que duvido bastante. E sempre que duvido algo, eu lá vou futucar, passa a expressão. Vou lá futucar até encontrar a resposta. E sempre há uma resposta para tudo na vida. Sempre há uma resposta. Nós não podemos ficar com a dúvida. Temos que ir atrás da dúvida, desvendar o segredo e vamos encontrar lá a resposta. E sempre, como diz, estava por trás de uma grande dúvida, há sempre algo progressista que vem aí pela frente. Então, é a pessoa mais progressista e ela terá um futuro promissor. Existem, porém, algumas pessoas, sem muita sorte, que, embora duvidem, infelizmente não encontram quem lhes possa mostrar a verdade e acabam enveredando por um labirinto em que as dúvidas geram mais dúvidas. E, na verdade, grande parte de pessoas são assim. Está com uma dúvida, prefere ir por meio de fofocas, por meio de ouvir falar, porque não sei o quê, porque vai no curandeiro, porque depois vai ser mentido, porque depois vai encontrar o culpado daquele assunto, vai lá culpar alguém. Tudo que acontece na vida, a culpa é exclusivamente nossa. Então, procure, investigue, você vai encontrar a solução. Porque se a culpa é minha, é porque a solução está comigo. Então, vamos lá parar de procurar caminhos, como dizia aqui, labirintos que nos levam a sentido que nos levam a deixarmos mais perdidas ou perdidos. E como ele mesmo dizia, grande parte de pessoas é assim, infelizmente. Entre elas, há algumas que fazem pouco caso das verdades pregadas pela nossa igreja. Voltando ainda para a nossa igreja, a Igreja Messiânica Mundial. E as deixam passar despercebidas. Ao imaginar as pessoas que antes duvidavam e hoje, após o ingresso na nossa religião, foram salvas e estão repletas de alegria, conclui-se que não há nada melhor que a dúvida. Hoje mesmo, estou há pouco tempo a vir da igreja, um irmão relatou uma experiência de fé, que ele conheceu a igreja através de uma namorada. Ele estava interessado numa namorada, a namorada convidou-o a conhecer a igreja, e ele foi conhecer a igreja messiânica. Mas quando chegou lá na igreja messiânica, a forma de orar em japonês, preencher formulário para antepassados, cultuar os antepassados, ele achou aquilo muito estranho, que até desconfiou que fosse uma seita qualquer perigosa. Ele preferiu fugir, abandonou, afastou-se da igreja. Mas ele conheceu também, a meio de todo esse processo, a meio de um grande sofrimento. E quanto mais sofrimento, porque estava a namorada dizendo, olha, venha conhecer a igreja, venha conhecer o Joré, venha fazer isto. E ele, naquela dúvida, deixa lá dar essa oportunidade. E lá voltou à igreja, começou a frequentar a igreja. E aí, dia após dia, foi desvendando, foi ficando mais curioso, foi sonhando coisas. Aí decidiu começar a ler, entrou na internet, começou a ler ensinamento de Meixo Sama, um atrás do outro, começou a ler a filosofia messiânica, começou a compreender tudo, e aí começou a abrir-se, como dizia Meixo Sama, né? E abriu-se a mente dele e foi entendendo, e hoje está lá. Hoje esteve lá relatando uma coisa de fé, que ele, na próxima outorga, ele vai se tornar membro, ele vai passar a ministrar, a cortar o ICAR, que eu já vos mostrei aqui numa das lives, que todo messiânico, quando se torna membro, é o nosso batismo, na verdade, é o batismo pelo fogo. Então nós nos tornamos membro a partir do batismo pelo fogo, que é o recebimento do Oikar, no qual nós emanamos a luz de Deus, o elemento que é o elemento fogo. Então é mais um exemplo sobre aonde a dúvida bem empregada e bem impregnada ela nos leva. E esse irmão salvou-se, curou uma série de problemas que estava a ultrapassar, estava com dívidas, enfim. Ele relatou as coisas de fé, mas que surgiu tudo à volta de uma dúvida que ele teve. E ele foi atrás e encontrou solução, não só solução, encontrou salvação na resposta dessa dúvida. Então, realmente, não há nada melhor que a dúvida. Mesmo aqui bem diz. Então, assim sendo, creio que puderam compreender o que o ser humano deve ser capaz de duvidar e mais, ter coragem de expor a sua dúvida, a sua própria dúvida. Porque muitos de nós, às vezes, temos uma dúvida, mas não temos coragem de falar, de expor essa dúvida. É importante expor a dúvida. Vamos encontrar o momento próprio, a forma própria, vamos colocar a nossa dúvida.
Só assim que nós vamos para frente. Não podemos ficar com coisas guardadas, coisas encravadas no coração. Não podemos. Então, mas estamos aqui termina dizendo assim, dúvida. Oh, dúvida. Quanto és maravilhosa, dúvida. Então, é a dúvida, como eu dizia, que cria um movimento progressista. É a dúvida que fez com que o mundo avançasse, né? Com que o mundo alcançasse o desenvolvimento, com que o mundo enveredasse, como eu falei aqui no início,